Nesta noite, com a ajuda de Deus, e nós iremos e sempre precisamos da ajuda de Deus para trazer uma palavra para a igreja. E meus amados irmãos, nós acreditamos que se a igreja orar, certamente Deus ele falará aos nossos corações. Certamente Deus ele tem uma palavra para nossas vidas nesta noite. Você diz um amém? Amém. Meus amados irmãos, nós lemos o texto bíblico nesta noite e nós entendemos em sua interpretação que Deus ele está à procura de pessoas obedientes. Amém? Eu quero deixar registrado já nesta noite esta fala que dissemos: Deus ele está à procura de pessoas obedientes. Amém? Já que o mundo está repleto de pessoas desobedientes, aleluia, Deus, ele está à procura de pessoas obedientes. O mundo, meus amados irmãos, caminha a passos largos pelo caminho da desobediência. E esta noite, com a ajuda de Deus, Deus nos trouxe aqui neste dia, nesta noite, para este culto, para que nós tivéssemos sempre a oportunidade de fazermos uma escolha, se queremos ser obedientes à sua palavra, ou se queremos ser desobedientes a Ele e caminhar no mundo. Amém? Amém, meus irmãos? Qual escolha nós fazemos esta noite? Qual escolha o Senhor nos trouxe esta noite para a sua casa? E nós temos uma escolha: ser obediente ou ser desobediente à sua palavra. E meus amados irmãos, eu queria que nós acompanhássemos, que vocês acompanhassem comigo os fatos que estão relacionados à vida deste moço, à vida de José. Amém? Nesta noite, com o pouco tempo que nos resta, nós vamos trilhar o caminho que José trilhou, o caminho da obediência ao Senhor. Pastor, o que significa obediência? Qual o significado desta palavra? A palavra obediência, ela significa uma ação de quem obedece. A palavra obediência, ela significa ser submisso, ser uma pessoa submissa, ser uma pessoa dócil. Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra obediência, no seu sentido, ela significa que nós temos que estar à disposição para obedecer. A palavra obediência, em seu significado,
ela significa uma submissão por completa, uma sujeição. A palavra obediência, ela é um ato para qual alguém se conforma com as ordens que foram recebidas. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que ela tem tudo a ver com a vida de José. E não só com a vida de José, mas tem tudo a ver com a nossa vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. E meus amados irmãos, quando nós olhamos para esse sentido, nós entendemos que a obediência, ela tem tudo a ver em um ato, o ato de ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Porque quando nós ouvimos e obedecemos a palavra do Senhor, nós saberemos discernir a qual ponto podemos chegar. Amém? E meus amados irmãos, a Bíblia, ela está cheia. A Bíblia, ela nos mostra diversos fatos que aconteceram relacionados à obediência. Amém, meus irmãos? E nós iremos ver no versículo de número 2, vamos começar a ver a vida de obediência na vida de José. A vida de obediência de José. No versículo 2, nós vemos que José, ele não era omisso para com os deveres da sua família. Amém? Ele reconhecia a importância do trabalho, o ajudando, e honrava os seus pais. Porque, meus amados irmãos, as Escrituras, elas relatam que José tinha apenas, nós lemos nesta noite, 17, mas o seu pai já lhe chama a responsabilidade. Apesar de tão moço, apesar de tão novo, um jovem ainda, adolescente, mas o seu pai, ele já lhe chama a responsabilidade. Porque eu aprendi que de pequeno se forma o grande. Amém? De pequeno é que você vai vendo crescer a cada dia. E o pai de José, ele chama ele na responsabilidade. José, você vai agora apacentar as ovelhas com os seus irmãos. Você vai apacentar as ovelhas do seu pai com os seus irmãos. Juntamente vocês irão fazer este trabalho e exercer esta função. Amém? Meus amados irmãos, só que o texto também nos mostra que os irmãos de José, certamente, eles faziam as coisas de qualquer jeito. Me dê um pouquinho de grave. Eles faziam as coisas de qualquer jeito, da forma que eles achavam que era certa, da forma que eles pensavam que era certo, ou como queria fazer.
Dá-se a entender que para os irmãos de José, cuidar das ovelhas de qualquer jeito servia. De qualquer jeito, eles estavam ali por estar. A presença deles não representava o cuidado devido, necessário para com as ovelhas do seu pai. Aí o pai de José, ele vê a necessidade de mandar José tão novo apacentar as ovelhas do seu pai. Por quê? Porque os irmãos de José já pegaram a fama. Eles já adquiriram sobre si a fama do que eles faziam mal. Do que eles faziam errado. Do que eles não faziam com amor. Do que eles não faziam com dedicação. Do que eles não faziam com obediência ao seu pai. Fazia de qualquer. Aí Deus vê a necessidade. Porque quando Deus olha para nós e vê que nós não estamos fazendo o certo, quando nós não estamos obedecendo a sua palavra, quando nós não estamos andando segundo o seu caminho, a sua palavra, aí Deus diz: olha, está fazendo errado, eu preciso levantar José para ir fazer. Eu preciso que José vá. E a Bíblia diz que José vai. José vai. E José traz notícias. José traz notícias dos irmãos. Amém, meus irmãos? Certamente, penso eu, que José, ele chega para o seu pai. Vamos tratar de Jacó. Já era Israel, mas vamos tratar de Jacó. Ele chega para o seu pai e diz: pai, lá está de qualquer jeito. Ainda ontem se aproximou os lobos e aquelas ovelhas que eles disseram que morreram, foi os lobos que devoraram. Ainda ontem se engancharam algumas ovelhas nos espinheiros e Judá viu, mas estava brincando e não prestou atenção. Estavam brincando no trabalho. E com o trabalho de Deus não se brinca. E com as coisas de Deus nós não podemos brincar. Porque Deus, Ele é santo. Porque Deus, Ele é poderoso. E Deus, e por Ele ser santo e ser poderoso, na sua onisciência e na sua onipresença, só se aproxima dEle quem também é santo. Quem anda brincando de ser crente, não se aproxima de Deus. Porque está no trabalho brincando, está brincando de ser crente, está brincando de cantar, está brincando de pregar, não está brincando, não está obedecendo, não está fazendo as coisas conforme a palavra. O nosso pastor trouxe uma palavra nesses dias, dizendo que nós precisamos o quê? Esquentar. Não foi assim? Não foi assim? Nós não estamos precisando de inverno, mas nós estamos precisando de fogo. E para o fogo descer, nós temos que começar a deixar de brincar com as coisas espirituais. Coisas espirituais são coisas sérias. Aleluia.
Não se engane com todo vídeo que chega, receba, vai acontecer isso ou aquilo, porque para profetizar tem que estar com a palavra. E a palavra de Deus não é brincadeira. É coisa séria. Não se pode brincar com Deus. Por brincarem, por zombarem e por se levantarem contra os céus, é que nós estamos passando por essa situação. Ou não é? É. Aleluia. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E ainda no meio da sua noiva tem José. Ainda no meio da igreja, Deus levanta José para trabalhar com amor. Deus levanta José para ter cuidado. Deus levanta José para obedecer a palavra. Deus levanta José para andar com a verdade, para cantar, para pregar. Tem José aqui nesta noite? Tem José? Tem José nesta noite aqui? Tem José? Tem José que obedece à palavra de Deus, que Deus dá as diretrizes e ele vai fazer e vai dizer: eu vim fazer o trabalho do meu pai. Aleluia. E meus amados irmãos, José, ele tinha responsabilidade. Aleluia. Ele era obediente ao Senhor. Ele era obediente ao seu pai. Ele era obediente com relação a tudo que ele ia fazer. Não faça, meus irmãos, a obra de Deus de qualquer jeito. Faça igual a José, com determinação e com amor. Amém? José, ele reconhecia que seu pai, ele era a maior autoridade. José, ele reconhecia que ele tinha um superior, seu pai, que lhe deu a responsabilidade para ir ao trabalho. Amém? Você está com a Bíblia aberta? Folheia aí até o versículo de número 13. Vamos ver o que a Bíblia diz. Gênesis 37, 13. Quando Jacó, Israel, precisou de José, qual foi a resposta dele? A Bíblia vai dizer: disse, pois, Israel a José: não apacentam as ovelhas os teus irmãos junto de Siquém? Foi uma pergunta. Israel perguntou: José, não apacentam os teus irmãos as ovelhas junto de Siquém? Aí a Bíblia vai dizer que Israel olha para ele e diz: José, vem, enviar-te-ei a eles. Qual foi a resposta de José? Qual foi a resposta de José? Mais forte, qual foi a resposta de José? Eis-me aqui, meu pai, para fazer a tua obra. Eis-me aqui. Nós temos que fazer a obra de Deus mediante o nosso chamado, não por interesse. Eu vou fazer porque o pastor está me vendo. Eu vou fazer porque eu vou adquirir um degrau maior, uma cadeira maior. Aleluia. O pastor pode estar lhe vendo, mas só quem pode lhe abençoar é o Deus de José, é o Deus de Jacó e é o seu Deus. Homem, nós
somos usados por Deus para abençoar o povo, mas quem abençoa o povo não somos nós, quem abençoa o povo é Deus. Só Ele é quem tem o poder. Amém, meus irmãos? Eis-me aqui. E meus amados irmãos, nós entendemos que a obediência de José, ela estava no seu maior ápice. A obediência de José começou quando ele disse: eu vou obedecer ao meu pai. Eu vou cumprir as determinações que o meu pai determinou para mim. Amém? Diferente da parábola daquele jovem de Jesus Cristo, que ele disse que iria obedecer e por trás ele desobedeceu. Foi diferente ou não foi? Diferente. Ele disse a Jesus que ia obedecer na frente, aí por trás ele desobedeceu a Jesus. Aquele rapaz, ele desobedeceu, meus amados irmãos, por trás, sem ninguém saber, sem ninguém ver. E na maioria das vezes, a desobediência, ela ocorre em oculto. Aleluia. O pecado, na maioria das vezes, ele acontece em oculto. Aleluia. Quando não está o pastor, quando não está a esposa, quando não está os filhos, quando não está na igreja, em oculto, escondido. Aí é onde acontece a desobé. É quando nós estamos distantes das lideranças da igreja. Aleluia. Chega aqui, nós olhamos, é obediente, canta, prega, pula, profetiza, fala em mistério, aleluia. Mas lá em oculto está em pecado. O pastor não vai ver, os presbíteros não vão ver, ninguém vai ver. Mas a Bíblia diz que tem um olho no céu que não se fecha. Tem um olho no céu que aqui na terra o sentinela pode vigiar, mas ele pode dormir. Mas lá no céu, o olho do grande, ele está contemplando tudo. Você esconde de A, você esconde de B, mas de Jesus Cristo você não vai conseguir esconder. Amém, meus irmãos? Amém? Mas vamos para frente. José, apesar de ser vendido pelos seus irmãos, mas a gente vê a obediência de José longe da sua casa. Está entendendo? Em oculto. Por quê? Porque José ele poderia pecar lá no Egito, ou não poderia? Quando ele estava na casa de Potifar, quando ele foi vendido como escravo e comprado pela casa de Potifar, ele podia pecar, desobedecer. Por quê? Porque quem ia saber? Ele estava longe
da sua casa. Mas José, mesmo longe de casa, dentro da casa de Potifar, vendido como escravo pelos ismaelitas, foi para o mercado como escravo, foi vendido, foi humilhado, aleluia, foi marcado comercialmente. Tudo isso ele passou, ou não passou? Passou, meus irmãos. Mas eu vou lhe dizer um negócio. Escute. Mas José era príncipe de Deus. E estava sendo preparado para uma grande obra. E quando o crente, ele é príncipe de Deus, passe o que passar, se levante o que se levantar, Deus, ele está dizendo, este quadro, este processo, este momento é uma preparação para uma grande obra que eu vou fazer na sua vida. Aleluia. É uma preparação de Deus. Mas para isso nós temos que estar obediente. Mesmo fora da casa. Aleluia. Mesmo ausente da casa. Mesmo ausente do meio dos nossos, aonde nós estivermos, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que José teve que passar por essas situações. José teve que passar por todos este processo. Apesar de tudo isto que aconteceu, José, apesar de estar longe da casa dos seus pais, longe da sua terra e da sua parentela, em outro país, em outra nação, a Bíblia vai nos dizer que tudo lá era diferente quando José chegou no Egito. Tudo era diferente. Mas mesmo assim, o que foi que José fez? José, ele colocou em prática tudo o que ele aprendeu na casa do seu pai. Aleluia. Pastor, o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer nesta noite que independente de onde você esteja ou vá, você tem que obedecer a Deus. Você tem que colocar em prática o que você aprendeu na casa do seu pai. Você tem que ser crente na faculdade. Você tem que ser crente no colégio. Você tem que ser crente no ônibus. Você tem que ser crente no seu trabalho. Você tem que ser crente no mercado. Você não só tem que ser crente na igreja. Você tem que ser crente e colocar em prática onde você for aquilo que você aprendeu na casa do seu pai. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Bendito seja o santo nome do Senhor. E José, ele colocou em prática tudo o que aprendeu na casa do seu pai. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele começa a servir na casa de Potifar, a Bíblia vai nos dizer, lá
no capítulo de número 39. E no versículo de número 4, o que é que a Bíblia vai dizer? José achou graça em seus olhos e serviu-o, e ele pôs sobre ele a sua casa e entregou na sua mão 5% de tudo o que ele tinha. É assim? Leia aí. É assim? Eu vou ler de novo. Gênesis 39, 4. O que é que a Bíblia vai dizer? E José achou graça em seus olhos e serviam, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão 5% de tudo que tinha na casa de Potifar. É assim? É assim que a Bíblia diz? É assim? A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o quê? José, tu és um homem obediente e eu vou te entregar tudo o que tem aqui em casa. Você vai administrar tudo o que tem aqui na minha casa. Mas por quê? Mas por que José, por que Potifar fez isso? Por que Potifar colocou José para administrar tudo? Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque José, ele sabia reconhecer que Potifar era a maior autoridade daquela casa. Por ele saber que Potifar, por ele reconhecer que Potifar era a maior autoridade que estava acima dele, aí o que foi que Potifar fez? É um homem de confiança. É um homem de confiança. E por ele ser de confiança, eu vou entregar tudo que é meu para ele administrar. Aleluia. Faça uma autoanálise nesta noite. Será que tem condições de Deus colocar alguma coisa para você administrar? Será que você está preparado para receber alguma coisa vinda da parte do Senhor? Aleluia. É duro. É Deus nos chamando à responsabilidade. Nós temos que reconhecer quem está acima de nós. E nós reconhecendo que temos um superior, aí aquele superior vai dizer: é de confiança. Vamos colocar ele para trabalhar. Amém? Se nós, obreiros, nos levantarmos contra nosso pastor, tem futuro? Tem futuro? Contra o ministério. Por quê? Porque são homens que foram levantados não por homens, mas são homens que foram levantados por Deus. Ou você, querendo ou não, foi Deus que levantou. Amém, meus irmãos? Da mesma forma, foi José. José, você vai administrar tudo. Amém? E meus amados irmãos, apesar dele ser o administrador, mas ele tinha restrições. Por quê? Porque ele tinha um superior. E nós temos que entender e saber até onde nós podemos ir, porque todos nós temos um limite. Não é assim, Leôncio? Você chega lá, você tem o seu horário de bater o seu ponto. Não é assim? E o horário de
bateu o ponto de saída. Mas se o seu superior disser: Alonso, você vai fazer um extra, você vai ter, porque você sabe o seu limite. E a sua desobediência pode acarretar alguma ação sobre você, ou não? Sim, da mesma forma é o crente. Deus, Ele nos dá um limite. Deus, Ele diz: olha, nós podemos ir até aqui, mas daqui vocês não passem. E quando nós passamos, e quando nós desobedecemos, o que é que vai acontecer? Vai acarretar as consequências do nosso erro, da nossa desobediência, do nosso pecado. É assim? Estão entendendo? Então, meus irmãos, estão calados, parece que a vara do pastor foi meia dura hoje, não foi? Amém? E José era um homem temente a Deus, porque se não temer a Deus, não tem como obedecer. Não é assim? Se nós não temos o temor a Deus, nós não temos como ser obedientes a Deus. Amém? Ele era um homem temente a Deus e sabia que antes era melhor obedecer a Deus do que obedecer à carne. Aleluia. Ele entendeu que era melhor obedecer a Deus do que obedecer à carne. Por quê? Porque se ele fosse obedecer à carne, meus irmãos, ia dar ruim para ele. Ou não ia? Ia dar ruim para ele. Aí o que foi que ele fez? Ele decidiu recusar os insistentes convites ao pecado feito pela mulher de Potifar. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Se ele obedecesse à carne, ele tinha feito o quê? Ele tinha caído. Ele tinha pecado. Aleluia. Porque quem obedece à carne só vai no caminho da carne. Quem não anda no Espírito, anda na carne. E quem anda na carne, nós temos que andar no Espírito, viver com o Espírito, obedecer o Espírito, obedecer a palavra, sermos espirituais. A Bíblia diz: quem for santo, seja mais carnal. A Bíblia diz: quem for santo, seja mais carnal, obedeça a carne. É assim? A minha Bíblia diz: quem for santo, se santifique mais. Crente não tem que ser carnal. As decisões do crente não podem ser carnal. Obreiro não pode ser carnal. Obreiro tem que ser espiritual. Ele tem que entender quando Deus está falando. E quando Deus fala, tem direção, tem endereço. Deus não erra. Aleluia. Nós temos que entender que a direção de Deus é para a igreja se santificar, para ir morar no céu. Quando a igreja, ela entender que tem que haver uma santificação, quando a igreja, ela entender que nós temos que buscar se humilhar perante Ele, a igreja vai deixar de ser carnal e vai passar a ser espiritual ainda mais. Aleluia. Nós não podemos ser carnais. Nós não podemos obedecer à carne, porque a carne, ela só leva para caminhos desastrosos.
mas o Espírito leva para o céu, leva para a vida eterna. Aleluia, aleluia. E José lhe disse: eu não vou obedecer a carne, custe o que custar, dou onde doer, eu rejeito a carne, mas eu fico com Deus. Eu rejeito o pecado, mas eu fico com Deus. E a Bíblia vai dizer que ele recusa a pecar. Aí vai vir a consequência da sua recusa. Não vem a consequência pelo seu pecado, mas vem a consequência porque ele renunciou, ele não quis pecar. Aí Satanás se levantou. Aleluia. Que se levanta. Aí Satanás se levanta contra José e diz: ele resistiu, mas eu vou pegar ele e vou caluniar. Quando Satanás viu que ele não cedeu, quando Satanás viu que ele não caiu, não pecou, não quis cair do laço, que o salmista disse: eu vou lhe livrar do laço do passarinheiro, José. E livrou. O laço estava preparado e era laço de morte. Porque, consequentemente, quando Potifar soubesse, iria mandar matá-lo. Não era só o laço do adultério, mas também era laço de morte. Mas Deus ainda livra crente do laço da morte. Porque Deus é Deus e tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Aí o inimigo se levanta, calunia José, pega José e coloca José na prisão. Aleluia. Pega José e coloca José na prisão. Mas, meus amados irmãos, quem serve a Deus, quem tem compromisso com Deus, passa por estas coisas, por estas situações adversas. Mas José ficou o quê? Firme. Porque os pés de José estavam firmados aonde o Senhor firmou. Os pés do crente não podem estar firmados em areia malvadiça, não. Que qualquer coisa ela afunda, se desmorona. Os pés do crente têm que estar firmados na rocha, que é Cristo. E a Bíblia vai dizer que José, ele resistiu. Ninguém via, longe de casa, em oculto. Mas o que foi que ele disse? Ó o dedinho. Dá para mim não. Tem futuro não. Não quero. E meus amados irmãos, apesar de tudo isso, eu tenho certeza, José sozinho, se você ler a história, você não vai ver Deus falar com José. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou dizendo aqui. Você não vai ver diálogo de José com Deus, de jeito nenhum. Mas tinha um diferencial. Apesar do silêncio de Deus, tinha um diferencial. Você vai ver lá na frente. Mas não é Deus falando com José. A Bíblia vai dizer o quê? Que José sabia que Deus estava com ele. O texto vai dizer: e Deus estava com José e por isso ele prosperava. Tudo que ele fazia, prosperava. É a única coisa que você vai ver, mas não é Deus falando com José. Amém, meus irmãos? Mas ele sabia que longe de todo mundo, Deus ele estava vendo,
Diga para o seu irmão aí: toda obediência tem um preço. Toda obediência tem um preço. E o preço não é barato. O preço é caro. Você vai querer obedecer a Deus? Você vai querer? Toda obediência tem um preço. E o preço não é barato, o preço é caro. Quem decidiu obedecer a Deus, obedecer às autoridades, obedecer às autoridades da igreja, dentro de casa, tem um preço a se pagar. Mas Jesus, mas pastor, e o preço não já foi pago? Você tem que entender que o preço que foi pago foi o preço da salvação. Jesus pagou o preço. Jesus pagou pela sua salvação. Mas o preço da obediência, quem tem que pagar é você. Sou eu. Amém, meus irmãos? Amém? Mas existe, meus irmãos, algumas coisas na nossa vida, na vida de quem serve a Deus. Eu tenho 10 minutos. Que nós vamos entender que José lhe pagou um preço. Ligeirinho, Salmo 105. Para a gente terminar, que eu tenho 10 minutos para terminar o culto. Salmo 105. O que é que a Bíblia vai dizer? 105, 17. A Bíblia vai dizer o quê? Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou e mandou o rei e o fez soltar, e o governador dos povos e o soltou. Meus irmãos, José pagou o preço. A palavra de Deus, ela vai mostrar aqui, Deus, pela sua palavra, vai nos mostrar o quê? Vai nos mostrar que José, ele foi apertado pelos seus pés. Nós temos que entender que José, ele foi para o Egito, não foi estudar, não foi se banquetear, não foi para uma palestra. José foi para o Egito, não foi para aprender nas faculdades da época, na potência do mundo antigo que era o Egito. Mas a Bíblia vai dizer que José foi amarrado com ferro para o Egito para ser escravo. Para ser o que, igreja? Para ser o que? Mas José foi levado para ser escravo porque Deus permitiu. Você está neste momento passando por tudo isso porque Deus permitiu. E o que significa, pastor? Propósito. Aleluia. Propósito. Foi Deus que permitiu. E qual o propósito, pastor? A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele levou José na frente, e a palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor o provou. A palavra de Deus provou José. Foi assim? Foi provando José, provando a sua obediência,
porque ele ainda não tinha sido provado de longe. Amém, meus irmãos? Pastor, e o senhor falou em propósito. Deus queria ver até onde ia a obediência de José. Mas Deus permitiu José passar por tudo aquilo, porque ele tinha um propósito na vida de José. Diga para o seu irmão aí, diga: Deus tem um propósito na sua vida. Dê um amém para Jesus. Agora você vai dizer comigo novamente assim: eu não abro mão dos projetos que Deus tem para a minha vida. Diga de novo, eu não abro mão dos projetos de Deus para a minha vida. Agora dê um amém para Jesus. Dê mais forte. Não abra mão do que Deus tem preparado para a sua vida. Seja onde você estiver, vá onde você for, sempre quando Satanás se levantar, você vai se lembrar: Deus tem um propósito ainda maior para a minha vida. José foi na frente preparar alimento, porque mais tarde a sua nação iria morrer de fome, seu pai e seus irmãos. Aí Deus diz: José, tu tem que passar pelo poço, tu vai para a feira, tu vai ser vendido como escravo, vão acorrentar tuas mãos, os teus pés, vão te caluniar, tu vai para a prisão, mas eu tenho alguma coisa melhor na frente. Eu tenho algo melhor do que tudo isso, mas eu estou te preparando para tu receber o melhor. Aleluia! E José, ele foi obediente contra todas as coisas, e a Bíblia vai dizer que Deus, ele se revela na vida de José. Aleluia! Depois daquele tempo todinho, a Bíblia diz: chegou a hora, José, de eu mostrar o meu propósito. Eu tenho 3 minutos. A Bíblia vai dizer o que no capítulo número 39, versículo 3? Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Eita! Começou a se cumprir. Começou a se cumprir o propósito que Deus tinha na vida de José. Aleluia! Às vezes a gente pensa que está só. Tem até um ditado que diz: teve um homem que foi indagar o Senhor nas pegadas na areia. Ele chegou e disse: mas Senhor, aonde estava tu? Que lá na areia só está as minhas pegadas. Aonde estavas tu? Tu me deixaste só. Aí o Senhor respondeu para ele: engano teu. Estas pegadas eram minhas e eu estava te carregando. Ei, este momento que você está vivendo é um propósito de Deus. Não abra mão do que Deus preparou para a sua vida. É algo muito melhor, é algo superior. Deus, ele está te carregando. Fique de pé nesta noite. Fique glorificando a Ele. Fique bendizendo o nome dEle. Fique bendizendo. Ei, Deus, ele está te carregando. Ele está dizendo: olha, ei, tudo isso que tu estás passando tem um propósito melhor. Eu tenho algo melhor. Eu vou fazer algo melhor.
É só um propósito. Deus está permitindo, mas ei, não abra mão, que Ele tem muita coisa preparada para a sua vida. Levante a sua mão para receber os propósitos da bênção de Deus. Você não está entendendo hoje, você não está entendendo agora, mas Deus está dizendo: eu estou preparando, eu estou preparando, eu estou preparando. Lá na frente você vai entender que o que eu preparei é muito melhor, é muito maior, é mais eficiente, é mais bem feito, porque eu sou o Senhor. Aleluia. Esteja onde você estiver, renuncie ao pecado, obedeça a Deus e Ele honrará com você.